A partir de agora você ouvirá no canal Adorando em Espírito a mensagem sobre as 10 virgens. A história das 10 virgens é uma parábola que o Messias mencionou em Mateus 25. Fiquemos agora com entendimento espiritual sobre esta mensagem. Essa mensagem sobre as 10 virgens ela é muito interessante. Vale a pena nós nos atentarmos para ela com um olhar espiritual. Compreenderemos agora de forma muito nítida o que o Messias quis dizer nesta parábola. As parábolas do Messias, elas são uma espécie de vinho novo que ele trazia para o entendimento daquelas pessoas em Israel. Muitos não entendiam, porque ainda estavam com o odre velho. Quando eu falo odre velho, eu estou me referindo ao entendimento carnal. É como ele disse, é necessário renovar o odre para receber o vinho novo. Ele dizia por parábola justamente para encontrar no meio daquele povo aqueles que estavam com o odre renovado. Esses já identificavam ser uma das virgens. É necessário entender que a mensagem do Messias ela era espiritual, e somente aqueles que fossem espirituais é que compreenderiam. É como ele disse a Nicodemos, quem nascer da água e do Espírito compreenderá o reino espiritual. Então as 10 virgens, 5 delas iriam compreender. Quando ele usa o número 10, nós temos que entender que é uma maneira de ele exemplificar que no meio daquele povo existiriam muitas pessoas que nasceriam do Espírito. Ou seja, é como ele propôs para Nicodemos. Nicodemos, é necessário você nascer de novo para entender o reino espiritual. E Nicodemos, com a mente fechada, não compreendia, ou seja, odre velho. Odre velho não suporta o vinho novo. O vinho novo, ele só é colocado em odre novo para não pender, para não rachar, para não quebrar. E como eu já disse, ele falava por parábolas para justamente encontrar as virgens no meio daquele povo todo prostituído. E eu vou ler o texto onde ele diz isso. Quando ele se refere às loucas ou nécias, como está escrito em algumas traduções, ele está justamente se referindo a pessoas que aceitaram ser prostituídos pelos ídolos da Babilônia. Essas pessoas que aceitaram ser prostituídos, eles perderam o pão da vida dentro deles, ou seja, a lamparina se apagou. Vamos falar o que é lamparina, o que é o azeite, e tudo isso ficará claro no seu entendimento. Mas vale a pena lembrar que esta parábola das 10 virgens, ela é referente ao povo de Israel. Ouvimos muitas das vezes muitos líderes religiosos dizendo que esta parábola se refere que as virgens prudentes eram o povo de Israel e as loucas eram os gentios. Não, de maneira nenhuma. Para entender claramente que o Messias em nenhum momento estava se referindo ao povo gentil nesta parábola, é só você se lembrar do que ele disse para a mulher cananeia. Lembre-se, a mulher cananeia, ela era gentílica, ou seja, ela era uma mulher que não era de Israel. E quando ela pede o pão para o Messias disse, eu não posso dar o pão que foi preparado para os filhos aos cachorrinhos. Ele se refere à mulher cananeia como os cachorrinhos. E nessa passagem fica muito claro que ele não poderia se virar para os gentios até concluir toda a obra que ele precisava fazer em Israel. Ele tinha que ficar em Israel até o último momento. Ele só poderia se virar para os gentios a partir do momento que ele cumprisse todo o plano que ele veio fazer em Israel, ou seja, resgatar as ovelhas perdidas da casa do Pai. Sabemos que o templo verdadeiro não está na terra, como disse Paulo no livro de Hebreus. O templo verdadeiro está nos céus. É lá que está a congregação verdadeira dos justos. Não é na terra. Na terra o Pai deu apenas uma réplica para que Moisés construísse. Não era o verdadeiro. No madeiro, essa réplica, tudo isso ficaria para trás para dar início então ao verdadeiro templo. O templo que está nos céus, a nova Jerusalém, que gera filhos espirituais. Caso tenha dúvida se o que eu estou falando é verdade ou não, leia Hebreus, capítulo 8, a partir do verso 1, e lá você irá entender que tudo o que aconteceu na terra era réplica das coisas celestiais. O Pai mandou Moisés construir uma réplica do templo verdadeiro que está nos céus. Entenda também o que está escrito em Gálatas 4, quando ali Paulo fala da verdadeira Jerusalém, a Jerusalém do alto, que gera filhos espirituais, sombra de Isaac e Sara. Tudo isso ficará muito claro no seu entendimento. E só para fechar esse raciocínio, quando Paulo fala em Hebreus 13 sobre não abandonar a congregação como é costume de alguns, não pense que é o templo terreno. O templo terreno o Messias pôs abaixo. O templo verdadeiro, a congregação verdadeira, ela está nos céus. E é lá que os justos se reúnem
no entendimento espiritual, todos unidos no mesmo entendimento. E é isso que o Messias fez. Quando ele estava em carne, até o último minuto ele veio resgatar as ovelhas perdidas. Quem eram essas ovelhas? As ovelhas que ainda estavam com a lamparina acesa, as que ouviam a sua voz e reconheciam ela. Quando ele falava por parábolas, essas pessoas entendiam o que ele queria dizer e o seguiam. Isso de fato representa as virgens que não foram 100% contaminadas com os ídolos da Babilônia. Você consegue entender isso? Quando o Messias disse à mulher samaritana que o Pai aceitaria apenas quem buscasse ele em espírito, ele estava justamente tirando as ovelhas do sepulcro, tirando as ovelhas daquele povo que estava morto aos olhos do Pai, povo que estava comendo lavagem na mão dos lavradores maus, na mão das plantas que o Pai não plantou. As pessoas estavam comendo frutos apodrecidos. É justamente o fruto que Adão e Eva comeram, o fruto da carne. Estavam carnais, não tinham mais o Espírito do Pai nelas, que representa o azeite. É por isso que as virgens nécias não reconheceram o Messias quando ele veio, porque havia perdido delas o azeite que fazia a lamparina manter acesa, ou seja, a presença do Criador dentro delas. Elas precisavam ter a presença do Pai, nem que fosse um pouquinho ainda, como o caso da mulher samaritana, que no último minuto, no segundo tempo, no último minutinho, ela reconheceu que o noivo estava em sua frente e sai anunciando: encontrei aquele que ouvimos falar que viria, ou seja, o noivo. Ele estava na frente dela, mas no primeiro momento ela não reconhecia que ele era o noivo. Ela viu ele como um simples judeu e de repente começou a desenrolar uma conversa. Ele pede água para ela e ela diz: vocês não conversam com a gente porque agora está me pedindo água. Aí ele fala: se você soubesse com quem você está falando, você é que me pediria água. Até esse momento ela não reconhece que ele era noivo. Nesse momento ela fala: você não tem balde, como quer me dar água? Você acabou de pedir para mim. Perceba que ela estava enxergando a água física, mas ele estava oferecendo para ela a água espiritual. Nesse momento ele diz para ela: se eu te der a água que eu tenho, você nunca mais terá sede. E ela naquele momento fala: então dá-me dessa água, porque eu estou cansada de vir aqui buscar água todo dia. Nesse momento ele fala: vá buscar o teu marido. E a partir daí começa uma conversa totalmente espiritual. Ela sai do mundo físico, da esfera física, e vai para o espiritual. A mulher se lembra que ela tinha sim maridos que ela adorava nos montes, maridos que ela aprendeu a adorar com os seus pais. Ali ele não estava se referindo a marido físico, homem não. Eram ídolos que eles adoravam nos montes, e a mulher deixa claro no texto, quando ela diz: realmente, meus pais adoravam nos montes. Vocês dizem que é no templo. Aonde de verdade devemos adorar? E naquele momento ele fala: nem nos montes, nem no templo. Mas é chegada a hora em que os verdadeiros adorarão em espírito e em verdade. Perceba ali o Messias, abrindo a mente dela, vendo se ela tem azeite, se ela tivesse ali naquele momento a lamparina acesa, ela reconheceria que ele era o noivo. E de fato isso aconteceu. Ela reconheceu que ele era o noivo. Abandonou os seus ídolos para agora se casar com o noivo. Mais uma virgem que o Messias encontra no meio daquele povo prostituído. No começo do áudio eu falei que eu iria dar o texto onde deixa claro que o Messias falava por parábolas para justamente encontrar as virgens no meio daquele povo prostituído. E lá vai o texto, anota aí. Mateus capítulo 13, a partir do verso 10. Aqui ele explica o porquê ele falava por parábolas. E perceba, ele falava por parábolas para encontrar as virgens no meio daquele povo, os nascidos do Espírito. É como eu já disse em outros áudios. Quem nasce novo, nasce como criança. E a criança, ela precisa de historinhas, ela precisa de exemplos físicos, ela precisa de metáforas para compreender. E o Messias falava justamente assim, por parábolas. Quem fosse nascido do Espírito reconhecia as suas palavras, e nisso ele pegava essas pessoas e as tirava daquele aprisco onde a adoração era física, para agora levá-las ao verdadeiro templo que está nos céus, e assim elas poderem adorar o Pai em espírito, não mais dependendo de homens, não mais dependendo de templos físicos, não mais dependendo de sacrifícios físicos, nada mais disso. Ela apenas buscaria o Pai amando o próximo, e nisso ela estaria se achegando ao seu reino, como ele disse em Mateus 25. Ela passaria agora a ajudar o próximo, a ajudar o faminto, o necessitado, e com isso ela seria aceita no reino, não mais praticando obras mortas, mas obras vivas aos olhos do Pai. Vamos ler então em Mateus 13 o Messias explicando por que ele fala por parábolas, a partir do verso 10. Mateus 13, a partir do verso 10. Acercando-se dele,
os discípulos lhe perguntaram: por que você fala por parábolas? E ele responde: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino. A vós quem? A quem entende as parábolas. Mas quem não entende as parábolas, não é dado esse conhecimento. Verso 12. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Ou seja, perceba aqui como que o sistema religioso é cruel. Eles usam esse texto para falar sobre riquezas, falar que as pessoas que têm o Pai dará mais e quem não tem terá menos ainda. Gente, é um absurdo o que esses homens fazem com a palavra do nosso Criador. Eles pegam esse verso isolado e falam sobre riquezas e o Messias está falando sobre conhecimento espiritual. Quem tem a lamparina acesa, quem tem o azeite na botija, recebe mais azeite, mais conhecimento. O Pai vai abrindo entendimento mais e mais e mais. Mas quem não tem, até o que tem, porque a pessoa rejeitou ouvir a voz do Messias, essas pessoas vão acabar mortas totalmente, morte eterna, porque não conseguem ouvir a voz do Messias, que é espiritual. Você compreende isso? Oh meu Deus, como esses homens são maldosos, são ladrões e salteadores, realmente, eles roubam a verdade do Pai das pessoas. Vamos continuar lendo. Verso 12, porque aquele que tem se dará. Aquele que tem o quê? A lamparina acesa, tem azeite na botija, vai receber mais. Mas aqueles que dão ouvido à voz de homens, aos fermentos dos homens, à prostituta, que aceitam se relacionar com essa Babilônia cruel, essas pessoas vão perdendo cada vez mais o seu azeite. E a lâmpada vai se apagando, se apagando, se apagando. E aí ele conclui dizendo o seguinte: a quem menos tem, até o que tem será tirado. Porque afinal de contas ela virou as costas para a verdade. Verso 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem. Oh, meu Pai. Gente, é emocionante isso, porque há quanto tempo o Pai tem usado nesse canal Adorando em Espírito para falar sobre essa questão que os olhos que precisam enxergar o Messias não são esses olhos físicos, são os olhos espirituais. E aqui ele diz, gente, eu nunca tinha lido esse texto, olha o que ele fala. Olha, é tremendo, gente. Por isso lhes falo por parábolas, verso 13. Porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem. Eles não compreendem, eles ouvem com o ouvido físico, não com o espiritual, porque o ouvido espiritual está incircunciso. Foi o que Estevão falou para os líderes religiosos em Atos 7. Vocês são incircuncisos de coração e de ouvidos, era o ouvido espiritual. Oh, meu Pai, como é tremenda a palavra. E aí ele fala aqui, ó, no verso 14. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Olha só o mesmo que Estevão falou em Atos 7. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos. E com isso fecharam os seus olhos para não ver. Ou seja, não é o olho físico, é o espiritual. Ouvindo com os ouvidos, não compreenderam com o coração. E agora vem a parte principal. Ouvir com os ouvidos para compreender com o coração, se converter e se curar. Oh, meu Pai. Aí é forte, hein, gente? Para quem já ouviu o áudio sobre as curas do Messias, eu venho falando que as curas deles são espirituais e as pessoas muitos criticando. São pessoas mortas que não conseguem compreender o mundo espiritual, né? E até o que tem o Pai está tirando, hein? Cuidado você que está criticando, que até um pouquinho do que você acha que sabe o Pai vai tirar e você vai ficar um cego, surdo, vai ficar um mudo e vai esquecer, não vai ter compreensão do que você ainda sabia. Vai ser tirado tudo que você tem, porque fica criticando o reino espiritual do nosso Criador. E olha que isso é uma blasfêmia, não existe perdão para quem blasfema contra o Espírito do Pai. E ele diz aqui, ó, que as pessoas que ouvissem a voz dele de forma espiritual, que enxergassem o que ele estava falando no Espírito, essas pessoas iriam se converter e se curar. Aí ele fala no verso 16, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo e não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Escutai-vos, pois a parábola do semeador. Aí ele entra na outra parábola. A parábola era o vinho novo,
Quem compreendesse é porque estava com o odre renovado e estava ali já nascendo do Espírito, pronto para ser tirado do aprisco e poder agora seguir o único pastor, fazer parte do único rebanho, o povo que adora em espírito, como ele disse lá em João 10,16. Haverá um pastor e um rebanho. Um pastor é ele. Ele é pastor do templo celestial, não é desses templos terrenos, não. Nesses templos terrenos são ídolos que estão aí, sendo dominados e enganados, né? As pessoas, através desses falsos profetas que estão se colocando como pastores, sentando na cadeira que não pertence a eles porque não morreram por ovelha nenhuma. Agora o verdadeiro pastor, aquele que deu a vida pelas ovelhas, ele se assenta à destra do Pai Todo-Poderoso no templo verdadeiro, aonde não é réplica, não é feito por mão de homem, lá é feito pela mão do Criador. E todos aqueles que aceitam adorar em espírito fazem parte dessa congregação dos justos que está nos céus. É o mesmo entendimento, as pessoas começam a ter a mesma compreensão, sabe por quê? Porque são guiadas pela mesma cabeça, a cabeça de Cristo, a cabeça que comanda o corpo e faz o corpo ser bem ajustado. Pessoas curadas, pessoas renovadas no entendimento e são luzes no mundo. E se prepare, o mundo vai passar por uma transformação muito grande, porque muitas pessoas começarão agora a se levantar dos seus túmulos, porque é chegada a hora de derrubar, de destruir a Babilônia. E o Pai está levantando os seus guerreiros dos seus túmulos. Pessoas que ainda não foram 100% mortas pela besta. Você entende isso? Você compreende isso? As 10 virgens. O Messias disse essa parábola para Israel, para que em Israel aqueles que ainda não estivessem mortos pudessem ressuscitar. Ao ressuscitar, começariam a adorar ao Criador do Universo em espírito. Lembrando, o Messias não trazia glória para ele. Ele não aceitava a glória de homens, como ele disse em João 5. A glória era sempre para o Pai. No sistema religioso, criaram um ídolo onde recebe glórias, mas o verdadeiro Messias, ele não aceitava a glória para eles. Ele mesmo, quando Satanás disse para ele, se prostrares a mim, eu te darei todas as riquezas deste mundo, o próprio Messias disse, adorarás somente ao Criador do Universo. O próprio Messias não aceitava a glória de ninguém. Não adianta querer ficar adorando ao Messias, porque ele não aceita glórias. Só para finalizar, você se lembra da passagem onde está escrito que os discípulos do Messias não jejuavam e os fariseus ficam preocupados, questionando por que eles não jejuam? O que o Messias disse? O Messias disse, quem tem o noivo não jejua. Ou seja, perceba, o Messias, ele era o noivo da parábola das 10 virgens. E quando ele diz ali, vigiai porque não sabeis a hora, ele jogava o verde para colher o maduro. Aqueles que compreendessem o que ele falava de forma espiritual entenderiam que ele era o noivo. Ele não poderia, de certa forma, escancarar 100%, porque senão todos viriam e no meio desses viriam muito joio no meio do trigo. Então ele jogava as parábolas, o vinho novo, para aqueles que fossem espirituais conseguissem compreender e o seguissem. Agora perceba, o mesmo que aconteceu em Israel, o Messias veio em carne para eles porque eles foram preparados para vê-lo em carne. O mundo espiritual foi trazido para a carne. Ainda quero gravar um áudio fortíssimo sobre essa questão que ficará claro no seu entendimento, essa mudança do Deus do Antigo Testamento para o Novo. Parece que são deuses diferentes, mas na verdade é o mesmo Deus. É que ele trabalhou de uma forma no Antigo Testamento e de outra no Novo. No Novo se cumpre tudo o que aconteceu no Antigo, só que de forma espiritual, e eu tenho um áudio fortíssimo para colocar no canal sobre essa questão. Ainda preciso gravar, mas ficará claro e irá cair por terra muitas mentiras que muitos estão dizendo por aí, que o Antigo Testamento era um Deus e no Novo era outro. Não, é o mesmo Pai trabalhando de formas diferentes, não que ele mude, porque na verdade o que acontece no Antigo Testamento, como Paulo fala em Hebreus 8, era sombra das coisas futuras. Hoje nós vivemos este futuro, onde tudo acontece de forma espiritual. Eu tenho dó de quem está blasfemando, por não entender, por ser carnal, não entende os planos do Criador do Universo. Existe a sombra e existe a realidade. Lá era sombra. Lá o tabernáculo era na terra, réplica do templo celestial que está nos céus. Hoje nós vivemos a realidade. Quando buscamos em espírito, vivemos a realidade. Mas se continuarmos buscando na carne, de forma física, precisando ver para crer, infelizmente, não entraremos no reino do Pai, não comeremos o seu pão. Estamos como mortos aos olhos do Criador do Universo. Hoje é a realidade, porque o Pai é espírito, mas lá ele deixou que existisse a sombra, porque o povo de Israel estava contaminado pela Babilônia. Ele deixou que eles continuassem praticando o que eles praticavam, até vir o Messias em carne para tirar o povo daquela
daquela cegueira, daquela carnalidade em que eles estavam. O engraçado é que muitos que falam mal sobre o Antigo Testamento, eles acreditam que o Messias veio em carne, mas eles não acreditam que o Antigo Testamento, o mundo espiritual era todo carnal. Como pode o verbo, o espiritual, ser visível a olho nu? Se lá o mundo espiritual não fosse trazido para a carne, gente, vamos acordar, vamos entender, vamos nascer do Espírito, acorde, gente. Tem gente enganando muita gente nessa internet, falando mentiras porque não compreende do Espírito. Não pense você que as parábolas das 10 virgens, ela ficou lá. Ela foi predita naquele momento quando ele disse para aquele povo, mas depois ela se renovou também para nós. O Messias está voltando nas nuvens e aqueles que não estão ouvindo a sua voz espiritual, infelizmente, também não terão a chance de ressuscitar para a vida eterna. Infelizmente, estão mortos espirituais que não está vendo ele voltar. Muitos estão comprando, vendendo, frequentando seus templos religiosos e não estão percebendo que o Messias espiritual está voltando. O Messias do Novo Testamento, ele não é visível ao olho físico, ele só é visível ao olho espiritual. E aqueles que estão nascendo do Espírito estão percebendo que ele está voltando, estão começando a se curar de sua paralisia, de sua cegueira, de sua surdez, de sua mudez. Ele está curando essas pessoas, mas muitos não estão dando ouvidos a essa voz, continuam ouvindo a voz de homens dentro desses templos religiosos. Eu tenho dó dessas pessoas porque o Messias está vindo, assim como ele veio para Israel. Muitos não perceberam e ficaram sem a salvação. Agora hoje ele está voltando novamente de forma espiritual. Todo olho espiritual verá ele vindo e tem muitas pessoas que não estão dando crédito nisso. Ele está vindo de forma espiritual, porque agora ele busca aqueles que o adoram em espírito. Não é nem ele, né? Ele busca aqueles que adoram o Pai em espírito, porque o verdadeiro Messias não aceita adoração. Então, fique atento à voz do bom pastor. Ele está falando. Não sei se você está conseguindo ouvir. Se não estiver, peça ao Pai para que abra o seu ouvido espiritual, para que você seja como a mulher samaritana, nem que seja no segundo tempo, no último minuto, você possa abrir os seus ouvidos e ouvir a voz do bom pastor e ver ele vindo nas nuvens. Fique com o eterno Criador e que ele possa falar ao seu coração nesta mensagem maravilhosa. Vou colocar aqui no final um áudio que eu gravei em resposta a uma irmã que perguntou para mim sobre as 10 virgens. Ali eu comento muitas outras coisas interessantes que vai complementar o entendimento de todos os irmãos. Até a próxima e que o Pai possa falar ao seu coração através dessa mensagem das 10 virgens. A irmã Silvana perguntou sobre a parábola das 10 virgens, né? Uma coisa interessante, irmã Silvana, que nós temos que entender. O Messias, enquanto ele estava em carne, tudo que ele falou foi para Israel, tá? Porque ele veio para Israel. Então, Israel foi abandonada por ele, porque Israel estava toda contaminada. Não se esqueça que é o noivo que escolhe se vai casar ou não, não é a noiva. E nem é a noiva que escolhe o noivo, é o noivo que escolhe a noiva. É o marido que escolhe a mulher. Até hoje a sombra é assim, não é os homens que escolhem a mulher. Tudo bem que hoje o mundo está muito perdido, isso se perdeu. Mas geralmente é o homem que chega na mulher para chamá-la para sair, até chegar um casamento. É o homem que pede a mulher em casamento, então é o papel do homem. Então esse negócio de que Israel rejeitou o Messias é a maior piada dos últimos tempos, é apostasia. É o Messias, ele é o noivo, ele veio para se casar com Israel. Chegando em Israel, ele encontrou um Israel totalmente prostituído. Um Israel entregue a ídolos, como a mulher samaritana. Tinha quantos maridos que ela tinha? Esqueci, tinha 5, desculpa, ia falar 8, mas são 5 maridos que ela tinha. E o 6º não era dela, ou seja, ela estava adorando outros ídolos ainda. Quando o Messias chega e se coloca como noivo e ela reconhece que ela era o noivo, ela abandonou os ídolos para seguir o Messias, significando que ela era uma das noivas que ainda não estava com a lamparina 100% apagada. Era uma das 10 virgens que não deixou a lamparina apagar. No meio de Israel todo, existiram muitas pessoas que ouviram a voz do Messias e não se levantaram dos seus túmulos. Continuaram ainda mortos, sacrificando, adorando os seus ídolos. E o noivo estava lá, mas elas estavam dormindo. A lamparina já estava apagada, não tinha mais azeite para manter a lamparina acesa. E o azeite, ele representa o Espírito do Pai, a presença do Pai nas pessoas. Então, tudo que o Messias falou até o madeiro foi para Israel. Ele estava ali chamando a noiva para vir com ele. Muitos não aceitaram. Então, nesse momento, ele abandona Israel para se casar agora com a Israel espiritual, que vem da Nova Jerusalém. Paulo fala isso em Gálatas 4. Então, a Nova Jerusalém, ela gera filhos espirituais. É a Nova Jerusalém que é estéril.
demora para dar filhos, sombra lá de Isaac e Sara, que o sistema nunca explica por que Sara demorou tanto a ter filhos. É porque Sara, ela é uma sombra da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém demora a gerar filhos espirituais. Elas têm dores de parto. Por isso que lá no Éden fala que a mulher teria dor de parto. Tem que entender espiritual. Quem tem dor de parto é a Nova Jerusalém para gerar filhos espirituais. Por quê? Porque as escravas, que no caso Agar, a mulher lá que Jacó se casou também, a Lia, essas mulheres escravas que eles tinham relação, elas representavam o povo que é nascido da religião, o povo que é nascido das leis, só fazem o bem porque a lei manda. Essas pessoas são sombras das escravas que Abraão teve relacionamento lá com Agar, Jacó com Lia. Só que se você ler todos os filhos que nasciam das mulheres escravas, nenhum deles era amado. Todos, eles tinham carinho, mas não eram amados. Os amados eram os filhos que eles tinham com a sua própria esposa, que no caso era... no caso de Abraão foi a Sara, no caso de Jacó foi a Raquel. Essas mulheres geraram os filhos amados, que eles tinham prazer, entendeu? Então tudo isso é sombra de que o Pai, o Criador do universo, a sua mulher verdadeira é a Israel espiritual. É essa que gera os filhos amados dele, e essas demoram para gerar filhos. Um dos primeiros filhos foi o Messias, e é claro, ela tem muitos outros filhos que foram gerados no decorrer de todas as histórias, que são 144 mil. Homens que não se contaminaram com mulher. Que mulher é essa que eles não se contaminaram? Com a prostituta. A lei fermentada. Eles se permaneceram ouvindo a palavra da boca do Pai. Só o Pai sabe quem são. Mas existem muitas pessoas que passaram por esse mundo e nunca se contaminaram com a prostituição. Se tornaram filhos legítimos, filhos da Jerusalém espiritual. Então é necessário entender que a Bíblia é um livro todo espiritual. Então o Messias até o madeiro, o Messias ele estava ali chamando a Israel. Ele era o noivo. Ele estava ali, tanto é que o Messias diz que ele é noivo naquela passagem, quando o pessoal pergunta por que os discípulos dele não jejuavam, e ele falava, quando o noivo está presente, não precisa jejuar. Aí não mudando de assunto, mas aí concluindo que eu sempre falo sobre o jejum, que o jejum que alimenta o espírito é o jejum da comida fermentada, não é jejum de comida física. É isso que o Messias quis dizer, quem tem o noivo, né, não precisa jejuar, porque o noivo alimentava a noiva. Agora, enquanto o noivo não está presente, é necessário jejuar, e é o que precisa se fazer, porque o sistema religioso, ele dá comida podre pro povo mesmo, e se a gente não jejuar dessa comida, a gente morre espiritualmente, tá entendendo? Então o Messias, desculpa até eu ter pegado muitos assuntos, mas é para a irmã entender como que a Bíblia é toda espiritual. O Messias, quando ele vem e ele fala essa parábola das 10 virgens, ele está dizendo o seguinte, Israel foi chamado para ser virgem, para eu poder vir e se casar. Virgem do quê? Baal, até a irmã colocou agora há pouco aqui o vídeo sobre, uma imagem que eu coloquei sobre Baal, que Baal era o deus da fertilidade, ele tinha um pênis enorme, né? Baal, que representava os ensinamentos enganosos dos homens, os ídolos que os falsos profetas ensinou o povo a pregar, a falar para as pessoas. Baal, ele estrupava a mente das pessoas, ele pegava a Jerusalém, Israel, né, que era o povo escolhido do Pai, a sua esposa, e ele tinha relação com essas pessoas. O que é ter relação com essas pessoas? As pessoas se contaminavam com os ensinamentos carnais da Babilônia. Isso era se contaminar, se relacionar com outros deuses, é igual Oséias fala no livro de Oséias. As pessoas iam atrás dos seus amantes, abandonando o Criador do universo, que era de fato seu marido. Então você vê que lá, desde o livro de Oséias, Oséias deixou claro que Israel estava procurando seus amantes. Isso era traição aos olhos do Pai. Quando o Messias vem, ele encontra ainda 5. Esses 5 representam uma quantidade de pessoas em Israel que ainda estavam com a lamparina acesa. Ou seja, ainda não havia abandonado o pão que vem da boca do Pai, conseguiram ouvir a sua voz. Mulher samaritana, Zaqueu, os próprios apóstolos e muitas outras pessoas. Então, assim, é necessário entender que esta parábola das 10 virgens representa Israel. Muitas daquelas pessoas não aceitaram. E lá em João 10, o Messias dá a cartada final, no verso 16 de João 10. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, que convém se unir a estas que estão no aprisco. Quem eram as ovelhas do aprisco? Era o povo de Israel, que o Messias veio libertar. Como é que ele libertou o povo do aprisco? Fazendo eles adorar espiritualmente. Quando você adora espiritualmente, você se liberta do aprisco. E ele também tinha outras ovelhas que eram de fora do aprisco, que ele iria se unir, que no caso são os gentios. Nós fomos enxertados na videira que é ele. E se tornou então um pastor e um rebanho. Todas as pessoas que se unem ao Messias como cabeça e não
não tem outro homem como cabeça, como intermediário, essas pessoas são de fato as virgens que o pai escolheu para se casar. A irmã entendeu? Teria muita coisa para falar, mas o áudio ficaria muito longo. Espero ter me feito entender nesse áudio.